Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco entrevista o economista, ex-ministro da Fazenda, Planejamento e Agricultura de 1967 a 1985, Antônio Delfim Neto. Ele também foi deputado federal por 5 mandatos, inclusive durante o Congresso Constituinte. Professor Delfim Neto, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu começo perguntando ao senhor, passada a pandemia, vai ser possível manter esses pagamentos de R$600 que o governo federal faz à população mais pobre? Fernando, em primeiro lugar, quem agradece sou eu. É uma grande alegria revê-lo. Eu diria o seguinte, que hoje é uma questão moral. No fundo, essa pandemia nos levou a descobrir 38 milhões de invisíveis, que viviam por conta própria, não tinham nada a ver com o governo, estavam vivendo em situação precária, por conta, inclusive, da falta de serviços públicos, particularmente água tratada e encanada e esgoto tratado, que são condições fundamentais para equilibrar a igualdade de oportunidades. Mas essa gente hoje foi atendida por um programa emergencial. Dada a pandemia, eu acho que nós vimos bem, desde o governo Temer, estávamos vencendo, na verdade, aquela crise de 2014, 2016. Lentamente estavam subindo, o crescimento era baixo, mas tínhamos restabelecido uma certa ordem fiscal, a inflação tinha caído dramaticamente, a taxa de juros de novo caindo muito, uma ação muito eficaz da política pública fiscal no governo Temer e o começo de uma grande mudança na política monetária com o William Goldchan e agora com o Roberto Campos Neto, onde nós estamos tendo a menor taxa de juros que já vivemos, que são muito importantes para o sucesso do que vai nos acontecer depois da pandemia. Então, o que aconteceu? Não existe mais condições morais para você ignorar essa gente. Nós vamos ter que realmente produzir um programa de renda mínima inteligente, que coloque na mão das pessoas recursos para que elas usem de acordo com as suas necessidades e as suas escolhas, e que produza também, devolva para o sujeito, prepare o sujeito para se separar disso, para procurar a sua própria cidadania. Quer dizer, esse não será uma esmola, vai ser o quê? Uma política de renda, de solidariedade com essa gente, mas ajudando essa gente a sair da situação, a se transformar em cidadãos de verdade, onde eles vão procurar ganhar a sua vida. O governo instituiu esse programa, foi aprovado pelo Congresso no valor de R$600. Serão 5 parcelas de R$600 que devem ser finalizadas até setembro, final de setembro. R$600 por mês está custando aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. Terminado esse período, o governo fala, vamos manter alguma coisa, mas tem que ser num valor menor, talvez R$250 por mês para uma parcela da população. O senhor acha que tem espaço fiscal para isso num país com tantas necessidades como o Brasil? Deixa eu dizer, qual seria a saída? Como eu disse, agora, Fernando, não adianta nós queremos discutir. Existe uma obrigação moral do governo de produzir uma renda mínima, uma renda básica. Então, vamos supor que não desse de jeito nenhum. Caminhar para um aumento da tributação seria a pior solução. Você ia reduzir ainda mais as condições de crescimento. O que nós precisamos é encontrar dentro do orçamento o espaço para manter isso. Eu acho que existem hoje muita coisa que pode ser
realmente reduzida, principalmente alguns programas e subsídios que não são e que podem ser cortados sem grandes consequências e que deveriam ser cortados. Existe também a necessidade de você fazer uma reforma do Estado. Não é possível você montar um sistema em que, na verdade, os salários do serviço público continuem crescendo 4% ao ano, 5% ao ano, por efeito não de aumento de salário, mas por leis internas de promoção, de cesta básica, e todas essas vantagens. Nós vamos ter que enfrentar isso. O senhor acredita que as medidas adotadas para mitigar, para reduzir os efeitos da pandemia na economia foram adequadas? O que foi bom, o que ficou a desejar? Deixa eu lhe dizer, Fernando, eu acho que a prova do pudim é quando você come. Nós estamos vivendo já, estamos em julho. O que nós vimos? Nós vimos que o esforço fiscal, que é um negócio parecido com 10, 12% do PIB, e o esforço monetário, permitidos pela PEC de guerra, em que você, por conta de novo de um problema moral, disse, enquanto durar a pandemia, eu não vou pensar em finanças, eu vou pensar em vidas. Então, a gente pode discutir esse problema depois, mas do ponto de vista dos economistas ou das finanças, eu acho que nós demos um suporte fiscal e um suporte monetário equivalente aos melhores do mundo. O senhor sabe que a equipe econômica atual professa uma fé muito liberal. Talvez em décadas nunca tivemos uma equipe econômica tão liberal, ou seja, quer vender as estatais, reduzir o tamanho do Estado. Essa equipe é comandada pelo ministro Paulo Guedes. Não obstante, essa mesma equipe está sendo obrigada ou compelida a implantar um dos programas menos liberais do ponto de vista econômico, quase keynesiano, de injetar dinheiro na economia. Como é que dá para trabalhar esse tipo de coisa? Eu acho que isso aí tem uma contradição que não existe. É criada por quem nunca viveu esse problema. A economia liberal, a economia keynesiana, essas economias nunca impõem para ninguém, ou seja, que você não possa atender às necessidades básicas da população. Pelo contrário, foi o Friedman, provavelmente, um dos primeiros, que é o grande sonho do Guedes, que criou um programa de renda mínima de um imposto negativo, de forma que não existe essa contradição. Eles souberam enfrentar, eu acho, a coisa que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: nós estamos diante de um fenômeno que é intransponível. Nós vamos ter que vivê-lo. Então, enquanto ele não for embora, praticamente nós vamos ter que esquecer aquela política de organização que nós tínhamos, esquecer esse equilíbrio e vamos atender a sociedade. Qual é a sua avaliação do trabalho do ministro Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo está se comportando bastante bem. O Paulo é um sujeito flexível, inteligente, na verdade é um grande sonhador, que expõe as suas ideias com grande clareza, é capaz de... tem uma certa dose de entusiasmo, de vez em quando até excessivo, que não é uma coisa má, não é ruim, mas o que eu digo é o seguinte: nós estamos fazendo a coisa razoavelmente bem, vínhamos fazendo razoavelmente bem. Fernando, é preciso entender isto. Qual eram as expectativas do Brasil, generalizadas, consensuais, no início de 2020? Era que queríamos crescer os 2,5%, 3%. Nós tínhamos recuperado, já tínhamos reduzido a relação dívida-PIB, estava praticamente estabilizando. Com todo o programa que seguiu-se ao governo do Temer, foi prosseguido, de forma que nós tínhamos o déficit primário
tinha sido reduzido muito significativamente. Nós estamos caminhando para o equilíbrio e começando a crescer lentamente. Com a pandemia, esse processo parou. E pior, você teve um choque simultâneo de oferta global, de demanda global, que produziu essa recessão espantosa que nós estamos vivendo e que tem pressões deflacionárias muito importantes. Tem alguma coisa que a equipe econômica poderia ter feito ainda pré-pandemia e que acabou não fazendo, na sua opinião? Eu acho o seguinte, na verdade, o Congresso tem lá uns 16 projetos que são de reformas absolutamente importantes. A primeira delas é que eu digo, é uma reforma de Estado. Não é possível que você que continue crescendo como está crescendo, mesmo a Previdência Social. Não se resolveu nada, Fernando. Fernando, hoje, ou antes dessa pandemia, menos de 4% do orçamento estava à disposição do administrador. Quer dizer, nós, em 88, quando nós fizemos a Constituição, em 86, você lembra disso, você estava já participando desse processo. A Constituição foi produto, a grande maioria, era produto de pessoas que tinham sido muito incomodadas pelo Estado autoritário. E o espírito da Constituição era deixar o Estado longe, era impedir que o Estado pusesse a mão de novo nas nossas liberdades. É por isso, Fernando, que essa Constituição de 88, se você olhar para os princípios da Constituição e para os direitos que a Constituição assegura, é uma Constituição que se equipara às melhores do mundo. Mas aonde é que a coisa começou a complicar? É que naquele instante, nós tínhamos vindo de 22 anos de um regime autoritário. Nós fomos dotados, ou pensávamos que éramos dotados, de uma onisciência e uma onipotência. E poderíamos, portanto, definir como seria administrado o Brasil nos próximos 1000 anos. E engessamos na Constituição todas as coisas. É 15% para isso, é 12% naquilo, é este negócio. A Constituição regula até transmissão de sangue, transfusão de sangue. Ou seja, e tem coisas espetaculares, inclusive. Ainda hoje, quando eu vejo aquele capítulo final sobre a proteção das nações indígenas, você está vendo o seguinte, foi um instante iluminado da liberdade na sua forma mais, e da justiça social na sua forma mais razoável, e talvez até exagerada. Mas o importante é o seguinte, nós não entendemos que nós não podíamos controlar o Brasil por 1000 anos. Nós engessamos tudo. Ou seja, a ponto de quando chegou hoje, Fernando, no início de 2020, 4% do PIB era a única coisa que o Guedes podia mexer. Uhum. Você tinha eliminado todo o espaço para investimento, de forma que nós temos que recuperar isso, Fernando. O senhor sabe que o senhor fazendo essas críticas à Constituição, apelidada de Constituição Cidadã, em 88 pelo Ulisses Guimarães, eu me lembro de uma anedota sempre contada pelo Roberto Campos, que já não está mais com a gente, que brincava sobre aquele capítulo que começa que todos têm o direito à vida. Ele dizia para mim, olha, eu vou pedir um habeas corpus preventivo junto a Deus, porque a Constituição diz que eu não posso morrer. Então, o meu direito está garantido para sempre ficar vivo. Mas, voltando ao tempo presente... Deixa eu acrescentar uma piada do Campos. Nós sentamos juntos a vida inteira no Congresso. Ele me dizia, Delfim, eu não entendi. Eu tinha que ter esperado a Constituição. Aí eu teria direito à vida permanentemente. É isso. Agora, voltando ao tempo presente, o ministro Paulo Guedes, outro dia, fazendo algumas críticas, fez uma crítica dura ao Plano Real. Diz que o Plano Real é muito insensado,
mas na verdade teve muitos defeitos, porque não cuidou do fiscal imediatamente. E até disse, se fosse tão bom o Plano Real, os tucanos não teriam perdido tantas eleições depois do Fernando Henrique. O senhor acha que essa é uma boa crítica? Não, essa é uma relação de causa e efeito que não existe. Na verdade, o Plano Real, não adianta discutir. O Plano Real era uma pequena joia fabricada por alguns economistas brasileiros que vão ficar na história do Brasil. Ela havia tido o combate à inflação em Israel. O Pércio, todos eles que estão aí, tinham sido alunos do Don Bush, que viveu no Brasil, e que trabalhava, tinha uma grande relação, o Fischer, que tinha cuidado dessa estabilização. Portanto, o Plano Real, na verdade, é uma pequena joia. Ele tem razão. O Plano Real só não deu certo porque no primeiro mandato do Fernando Henrique, ele devia ter tido, ele subiu o tributo, mas não combateu a despesa. De forma que ele não corrigiu o desequilíbrio original, que era de 3 ou 4% do PIB, para, de fato, pôr o sistema em funcionamento. Agora, o projeto, o mecanismo, nos deu uma lição profunda. Mostrou o seguinte, que o Brasil era muito mais esperto do que parecia. Quando eles expuseram o plano na sua integridade, o país entendeu. Eu sempre brinco até com o Hélio, que quando minha avó comprou, o Hélio Gaspar, eu digo, comprou berinjela em Urves, eu disse, ganharam a guerra. Ou seja, agora, o que aconteceu? Como ele não fez um primeiro mandato realmente, onde ele tinha que ter produzido o superávit primário, ele teve que ir no fim do ano ao Fundo Monetário. Para sustentar o Plano Real, foi preciso uma política devastadora, de altíssimos juros reais. E câmbio fixo, não é? E câmbio praticamente fixo. Não é para sustentar o câmbio onde ele estava, supervalorizadíssimo. Isso destruiu a indústria. Mas deu a Fernando Henrique a reeleição em 1998. Mas é por isso que eu digo que não tem... É uma sequência que não tem lógica. Ele não tem, o Fernando foi eleito no segundo turno do mesmo jeito, e tendo cometido os erros que cometeu. Tanto é verdade. Ele, na verdade, foi eleito 2 vezes no primeiro turno, né? Em 94 e em 98. Foi reeleito em primeiro turno. Porque as pessoas hoje não têm ideia do que era, na verdade, você ter uma inflação de 80% ao mês. A memória era muito fresca na população ainda sobre essa inflação. Não. E a verdade é a seguinte, quando o Fernando se reelegeu, porque o Fundo Monetário deu um empréstimo, que tinha quebrado. Então, o que acontece? Mas quando o fundo deu o empréstimo, fez umas condicionantes. O resto é produto, na verdade, do compromisso que nós assumimos com o fundo. Principalmente a lei de responsabilidade fiscal, que é outra obra-prima, que é uma outra obra. Então, aí você começou o verdadeiro programa. Mas já que a gente está falando de história, deixa eu perguntar, na sua avaliação, com a memória da inflação tão próxima ainda em 95, 96, havia condições políticas de fazer o ajuste fiscal imediatamente após a implantação do real, a lei de responsabilidade fiscal, ou as contingências não permitiam isso? Aí eu acho que eu não sei. Vou lhe dizer uma coisa. Naquele momento, o Fernando tinha condições de fazer tudo, inclusive de impor um aumento de imposto. Ele já fez um aumento. O que não combateu foi as despesas. Ele não enfrentou a parte desagradável. Ele não enfrentou. E o que é pior,
Como ele não enfrentou, na verdade, a grande crítica que se faz é ao Banco Central, que estava operando lá, que hoje é seguro o seguinte, que se realmente o Banco Central não tivesse ficado com uma política de juros maior do universo, juro real, e uma valorização também maior do universo, você teria perdido as duas coisas. Porque você nunca recuperou o crescimento, mas graças, e eu acho que o custo foi enorme, mas graças a essa política fiscal, monetária terrível, você salvou pelo menos a inflação. Agora, hoje, a gente tem uma situação que, obviamente, é diferente. Metade dos brasileiros nem sabem o que foi a inflação alta, disparada, mas a gente ainda tem a política. A reeleição a cada 4 anos, né? A eleição e a reeleição possível do presidente da República. O que é possível ouvir em Brasília, ministro, ex-ministro Delfim Neto, ex-deputado Delfim Neto, professor de economia. O senhor se lembra, as dificuldades de Fernando Henrique são parecidas com as de Bolsonaro. O que a gente ouve é que a reforma administrativa do Estado dificilmente será turbinada, alavancada pelo Palácio do Planalto, porque acha que isso tem que ficar para o segundo mandato. Da mesma forma, mais privatizações, etc. Aí, qual é a sua avaliação sobre isso? É possível contornar isso? Deixa eu lhe dizer, eu estava no Congresso, quando se fez o Plano Real. Eu só votei contra o Fernando uma vez, quando ele pediu a reeleição. Aquilo foi, na minha opinião, o maior erro que ele cometeu na vida dele. E na minha opinião, que continua atrás de nós esse processo. Talvez pudesse ter ampliado o prazo, a administração para 5 anos, uma coisa como essa. Mas isso introduziu uma coisa imensa. Para qualquer cidade que tem mais de 200, 300 mil habitantes, a reeleição é uma tragédia, Fernando. Quando você se reelege, pega uma cidade pequena de 300 mil habitantes, o prefeito eleito escolhe 15, 17 secretários. Toda a política é feita durante 4 anos em torno daqueles secretários. Para se reeleger. Aí ele se reelege junto com os secretários, que também são candidatos a vereador e tudo isso. A primeira coisa que ele faz, traz para a administração os eleitos e deixa os suplentes, que obedecem ou perdem o mandato. Ou seja, o senhor está dizendo que a reeleição é o problema, o pecado original disso tudo? Exato, mas aí o que acontece? Durante 8 anos, ele já tomou conta dos 3 jornais, das 3 televisões que dispõe lá, de todas as rádios. A oposição tem que ser feita no mimeógrafo. Mimeógrafo ninguém nem sabe mais o que é, ministro. Exatamente. Então, é o xerox de antigamente. Esse, na minha opinião, é uma tragédia nacional. Por quê? Porque o Brasil não é um país que tenha, na verdade, instituições capazes de controlar esse processo. Mas já que a gente está falando de medidas que precisam ser tomadas, tem uma que está muito em debate, que é a reforma tributária, desonerar de uma vez só a folha de pagamento de todas as empresas e não de alguns setores. E aí tem 2 vertentes. Tem aqueles que falam assim, é possível, para isso tem que reduzir as despesas do Estado imediatamente para compensar a perda de arrecadação do imposto que incide sobre os salários dos trabalhadores e quem paga são as empresas. A outra teoria do ministro Paulo Guedes é que, como ele fala, fazer um imposto pequenininho, digital, só sobre transações eletrônicas, notas fiscais eletrônicas, para compensar a redução dos encargos na folha. O senhor acha que é essa a discussão ou tem uma outra saída? Deixa eu lhe dizer,
Para que primeiro que os empresários pensam que são eles que pagam a contribuição do trabalhador. Não, não. Quem paga a contribuição do trabalhador é o trabalhador. Ou seja, esse é um sistema de seguro que tem que ser pago por toda a sociedade. Não teria que incidir sobre o salário. Então, uma solução seria você ter um imposto sobre valor adicionado, ter cortes das despesas, acomodar essas despesas por uma solução como essa, que eu acho que seria a solução ideal. Então, você fazer um imposto sobre o que produz valor. Essa ideia do comércio digital, o imposto digital, subiu muito as notas fiscais digitais. A gente paga o nosso serviço de TV por streaming na internet. São todas operações digitais. Fazer um imposto sobre isso é o que defende o ministro Paulo Guedes e a equipe dele, de 0,2 sobre, mais ou menos, sobre essas transações digitais. Muita gente fala, isso é um imposto regressivo, não é bom. Qual é a sua opinião? Deixa eu lhe dizer, nós estamos equiparando isso ao ICMS. Isso. Então, o que acontece? Esse é um imposto ruim mesmo, porque é um imposto que não é sobre valor adicionado, é um imposto que produz uma mudança nos preços relativos. Os preços relativos bem determinados são fundamentais para uma utilização racional dos recursos que são limitados, que você tem. Ou seja, ele em geral, ele é contra um crescimento realmente eficiente. Esse imposto digital, que você refere o Guedes, é um imposto sobre um sistema de transações que não atingem as relações entre os indivíduos. O efeito disso, honestamente, eu acho que ninguém sabe ainda qual é. Não é, na minha opinião, eu acho que é muito pouco provável que a gente, a não ser que você conheça realmente o que vai acontecer, que você possa emitir uma opinião. Em princípio, o imposto tem que ser sobre valor adicionado. O imposto tem que ser sobre o valor que foi criado pelo trabalho. E não simplesmente o das transações. Mas, como eu digo, neste momento, não se deve deixar de estudar nenhuma das hipóteses. É muito difícil saber qual será o impacto disso, o senhor não teria uma opinião definitiva, é isso? Não, a minha ideia é a seguinte, não eu e nem ninguém, nem ele, nem o Guedes, ele me está chutando. Quer dizer, que é uma bela forma de sair do negócio, tá certo? É eu propor que imagem que existe. Agora, então, como é que faz, o que eu digo, mas o que eu acho é isto, você tem que estudar o sistema inteiro. Fernando, o grande drama da reforma tributária é que nós estamos empenhados em duas coisas que estão no Congresso. Uma na Câmara, outra no Senado. As duas têm as virtudes e grandes inconvenientes. Por exemplo? Não. Por exemplo, uma reforma tributária que nos próximos 10 anos vai eliminar os impostos e criar outro, você imagina a confusão. Só quem não viveu no Brasil não sabe. Fernando, a minha experiência é a seguinte, quando você não quer resolver um problema, você fixa um prazo para resolver o problema. Então, até atingir o prazo, ninguém te apurrinha. E quando chega o prazo? Você prorroga. Então, esse não é uma solução. Nenhum dos programas, a nossa proposta tributária não existe. Fernando, nós já fizemos 3 ou 4 de grande sucesso. Reforma tributária, você precisa convocar tributaristas. Não são economistas só. Você precisa de tributarista, de pessoas que saibam realmente quem paga o imposto. Porque quem paga o imposto não é quem recolhe. Essa proposta que existe, basicamente geral, de imposto sobre valor adicionado, o IVA,
parece ao senhor o caminho natural? Porque muita gente fala, tudo bem, só que esse é um imposto já antigo, do passado, quando fabricava salsicha, colocava na embalagem, vendia no supermercado. Isso hoje não é mais assim. Não tem mais esse tipo de operação analógica de antigamente. O que o senhor acha? Agora que você está falando, primeiro eu sou um troglodita analógico, mas acredito em algumas verdades. Você só pode cobrar imposto sobre o que você produziu, bem ou serviço. Você não pode criar imposto sobre o vácuo. Quer dizer, então essa ideia de que está tudo atrasado, acabou, o mundo hoje é outro, essa simplificação do imposto único, na verdade, que é para isso que conduziria no final tudo, é uma ideia boa demais para ser verdade. Professor Delfim Neto, com a sua experiência também política, como é que o senhor reage quando dia sim, dia também, a gente ouve falar que o Brasil está arriscado a ter um golpe de Estado militar? Tem esse risco mesmo? Na minha opinião, isso é uma grande tolice. As pessoas confundem tudo. A nossa democracia tem as melhores instituições, sólidas, não correm o menor risco. As Forças Armadas são forças que são de Estado, não pertencem ao governo. O fato do presidente ser o comandante-chefe não significa que, se ele mandar fechar tudo, as Forças Armadas... Aquela ideia de que basta um cabo e um sargento para ir fechar a coisa, que é uma coisa de idiota. Quer dizer, na verdade, as instituições são sólidas. E eu duvido que o Bolsonaro tenha, na verdade, a ideia de fechar qualquer coisa. Ele é um voluntarista, ele é dominado por preconceitos horrorosos, preconceitos religiosos, preconceitos de costumes. Mas, na minha opinião, não existe a menor possibilidade. Fernando, nós vivemos 63. Aquilo só foi possível porque o povo na rua exigia. Eu sempre digo, e vou repetir para você, as pessoas deviam ler o que os jornais diziam, todos os jornais, talvez com exceção da última hora. Agora, o que eles pediam, uma intervenção. O mundo estava dividido em dois mundos, um mundo americano e um mundo soviético. Era fácil dizer, nós temos que combater o comunismo. O comunismo é uma porcaria mesmo, sempre foi, tá certo? E continua por aí ainda, mas não tem a menor importância. Hoje não tem risco nenhum. A nossa esquerda, inclusive, é uma esquerda que não tem nenhuma pretensão revolucionária. É uma esquerda que quer chegar legitimamente ao poder através do voto. Não tem nenhuma dificuldade, porque ela chega, entra, se tiver sucesso, repete, se não tiver sucesso, vai embora. A grande vantagem da democracia não é que você vota no melhor, não. A grande vantagem da democracia é que você pode votar no pior, que você pode mandar ele embora 4 anos depois, sem briga, pacificamente. O senhor conviveu com Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Foram deputados juntos. Para o senhor hoje, Jair Bolsonaro, presidente, é muito diferente do Jair Bolsonaro, deputado? Não creio. Não creio. Ele, na verdade, é o que eu digo. Ele sempre teve preconceitos. Ele, na verdade, eu acho que ele nunca teve uma abertura política. Agora, não acredito nem que ele queira e nem que ele possa. Ele até pode querer, mas não tem poder. Então, na minha opinião, esse é um jogo que a gente devia continuar jogando como estamos jogando. Você veja uma coisa, ele nunca entendeu o que aconteceu. Ele, na verdade, foi eleito por 2 fatos absolutamente aleatórios, eu diria. A conjugação da tragédia, que foi o incesto entre uma parte do executivo com as empreiteiras,
que produziu a Lava Jato, que expôs depois toda aquela confusão que tinha sido montada, que criou, na verdade, criou e revelou o antipetismo muito sério, que o antipetismo virou o comunismo que era em 63. O antipetismo foi que criou as condições para ele conseguir emergir nesse processo. E depois eu estou convencido, foi a facada. Aquilo, se ele não tivesse recebido a facada, não teria causado a comoção que causou. Não teria resistido à campanha eleitoral. Ele teria de frequentar os debates, iria se expor de uma maneira muito ampla. E ele só se expôs de uma maneira ampla com 24 horas de televisão no hospital para se salvar, todo mundo com uma compreensão daquilo. Ou seja, as circunstâncias foram muito especiais. Ele foi eleito, sim, por 57 milhões de votos. Não adianta ignorar esse fato. Só que ele não entendeu que 57 milhões de votos significam apenas 39% daqueles que podiam e foram votar. Ou seja, ele nunca teve a maioria que ele pretendeu. Pior, o seu partido nunca teve mais do que 10% do Congresso. Então, quando ele veio com a ideia, que é uma ideia relativamente de jirico, a ideia de uma nova política, que ele e o chefe da Casa Civil dele, que é uma ideia do Arco da Velha, ou seja, eu vou administrar sem ter poder. E o Congresso ficou parado. É por isso que ele agora está tentando recompor com aquele núcleo chamado Centrão hoje no Congresso, certo? É isso mesmo. Então, mas veja, aqui é que é coisa importante, Fernando. Ele, durante 16 meses, ele bateu com a cabeça na parede, fez besteira à vontade, arranjou encrenca de todo tipo. Tá certo? Ainda por cima, Deus mandou para o mundo uma pandemia. 16 meses, 18 meses depois de eleito, um pouco mais, 16 meses, ele compreendeu o seguinte: aquela ideia de que eu poderia administrar sem o Congresso era a coisa mais imbecil do mundo. Eu não posso administrar, nem eu nem ninguém. No regime que nós vivemos, de uma democracia, uma república pluripartidária, quem se elege sem maioria tem que... Ele está fazendo agora o que ele devia ter feito em novembro de 2018. Ido ao Congresso, escolher os partidos com os quais ele constituísse uma maioria, discutir com essa maioria um novo programa, executar o novo programa, dividindo o poder de quem lhe deu poder, que era o Congresso. Qual que é o risco? Qual que é o risco que um presidente tem quando, enfim, adota esse tipo de procedimento, que é o padrão, de manter um nível mínimo de moralidade e ética para que não seja corroído por aquilo que a gente conhece, que é a fisiologia, o desejo por dinheiro, verbas no Congresso? Mas hoje a gente esqueceu que os controles são muito melhores. Hoje tem controles que nunca existiram, que se desenvolveram praticamente a partir da Constituição. Você tem hoje o Ministério Público mais poderoso do mundo. Não existe Ministério Público no mundo como o nosso. Inclusive que não tem controle nenhum. Eles é que se controlam. Não existe no mundo um Tribunal de Contas que tenha se preparado com a qualidade do nosso. Nós estamos ignorando. Faz 30 anos que esse Tribunal de Contas está preparando técnicos, manda para o exterior, cria suas próprias escolas. Hoje, um técnico do Tribunal de Contas discute com o melhor engenheiro, com o melhor engenheiro do governo sobre qualquer projeto. Ou seja, o Tribunal de Contas se transformou num grande controlador. Mais do que isso, hoje você tem
a AGU, que também está se especializando. E você tem uma outra coisa que nunca teve, Fernando. É a imprensa absolutamente livre e que aprendeu, na verdade, que a democracia está pendurada nela. A impossibilidade hoje de você fazer as marotagens que se faziam no passado é mínima. Basta ver o seguinte: o sujeito é nomeado presidente do Banco do Nordeste às 9 horas e demitido às 13 horas. Então, agora, quando você fala em Centrão, porque nós também somos prisioneiros de preconceitos. Afinal de contas, quem produziu as reformas do governo Temer? O Temer entrou, fez uma espécie de parlamentarismo de ocasião, convocou as mesmas pessoas que se comportaram perfeitamente bem. Aprovamos as reformas mais extravagantes, a reforma trabalhista. Nós fizemos o teto das despesas. Ou seja, o Temer conseguiu, com o Centrão, aquilo que era necessário. Também foi o Centrão que deu para o Bolsonaro a lei do saneamento. Ou seja, nós temos que entender o seguinte: nós estamos num sistema representativo. O nosso representante nos representa. Só para terminar, é importante compreender o seguinte: se eu desqualifico o legislativo, eu mato a democracia. E o aspecto militar do atual governo? A gente tem umas contabilidades que todos nós publicamos, né? Agora há cerca de 2.900 militares da ativa com cargos no governo, inclusive quase aí cerca de metade da esplanada dos ministérios. Na sua avaliação, isso tem algum impacto ou não faz a menor diferença? Todo mundo que vai para o governo traz a sua troça. Você pega o Fernando Henrique, quem ele trazia? Trouxe o pessoal da USP. Pega o Lula, quem ele trazia? A rapaziada do sindicato. Você pega o Bolsonaro, quem ele vai trazer? A rapaziada dele. Então, agora, esse em si não seria um mal. Agora, você não pode misturar primeiro o exército profissional, aquele que é servidor do Estado, aquele que, na verdade, é o garante da lei e da ordem, com o governo. Não pode essa mistura. Muitos generais, quando você põe um oficial que é reformado, ele é simplesmente um civil desempregado. Pode ter qualidades, você pode usá-lo. No caso, inclusive, você vê que existe um processo de acumulação de recursos, de renda, ou seja, tudo isso vai criando uma coisa muito ruim. Agora, o que você não pode é ter no executivo generais da ativa. Não pode. E, particularmente, eu acho que esse problema da saúde, por maior respeito que eu possa ter pelo general que está lá, que parece que é um especialista em logística, você precisa ser um especialista em epidemiologia, que é uma coisa diferente. Então, ou seja, o mal não está nesse tipo de escolha, desde que as pessoas tenham competência, e normalmente eles têm. Então, o que eu diria é o seguinte: nós temos que entender as coisas como são. Quem vai para o governo leva a sua troça. Deixa eu, nesse finalzinho aqui que a gente vai ter da nossa conversa, pedir para o senhor fazer junto comigo um exercício muito difícil de futurologia. Vamos começar com o seguinte: como é que termina este ano o PIB, o crescimento da economia, na sua opinião? Eu acho que eles vão terminar entre 5% e 6%. Uma taxa de inflação muito baixa, 1,7%, 1,8%, com um completo desarranjo fiscal e monetário.
E o câmbio vai estar em quanto? O câmbio, o dólar e o real? O câmbio está, deixa eu lhe dizer, pela primeira vez, você tem condições de ter um câmbio flexível. Tanto é verdade que você vê que as coisas funcionam, vai lá, sobe um pouquinho, baixa um pouquinho. Ou seja, para você poder um sistema de câmbio flexível, Fernando, você tem que ter uma equação funcionando. A taxa de juro real interna tem que ser parecida com a taxa real externa mais o risco Brasil. Aqui é que a coisa pega. Se você não fizer as reformas, se você não propuser realmente a correção das despesas, esta expectativa que está criando a taxa de juros baixa vai se perder. Se a taxa de juros subir, ou seja, você não vai mais e ela for superior à taxa de crescimento, a relação dívida-PIB vai para o infinito. Ou seja, nós estamos numa situação, Fernando, em que temos de guardar aquilo que conseguimos, esta taxa de juros baixa, porque ela é uma possibilidade de a gente voltar para um equilíbrio fiscal no futuro, crescendo pouco. E as condições dadas que conhecemos indicam que o dólar flutuando aí na casa dos R$ 5,00, R$ 5,20, é mais ou menos uma taxa de estabilidade aí para o dólar? O que eu acho é que ela é uma taxa que satisfaz, inclusive, as exportações da indústria. Hoje o mundo está diferente, caíram as exportações mundiais, mas é visível que você está hoje com uma taxa de juros realmente flutuante. Porque não é mais truque. Você vê que a intervenção é simplesmente para reduzir flutuação, não é para influir no nível. Se você me permitir, eu diria, nós temos que reconhecer que a política monetária, desde o governo Temer, melhorou dramaticamente. Nós devemos isso ao William Goldfram e, agora, a continuidade ao Roberto Campos Neto, que está mostrando que DNA funciona. Deixa eu perguntar para o senhor, não poderia deixar passar, o senhor está com 92 anos, absolutamente lúcido, afiado, como o senhor está de saúde, como é que estão suas atividades profissionais? Então, eu continuo trabalhando. Hoje eu aprendi, você não precisa mais ir para o escritório. Esse instrumento que nós estamos conversando aqui, eu converso com os meus clientes, todos hoje, da mesma forma, e fico me recriminando de como eu fui burro. Nós podíamos estar fazendo isso já faz uns 10 anos. Não precisava alugar uma casa, não precisava ter... os custos melhoram dramaticamente. A eficiência do sistema econômico, Fernando, vai melhorar dramaticamente. Nós aprendemos que esse negócio aqui é um grande produtor de alegria, de tristeza e de produtividade. Muito bem. Ex-ministro Delfim Neto, olha, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui para o Poder em Foco. Eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo, no Poder 360 no YouTube também. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, vai ter mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês por aqui e desejo uma boa semana a todos.